Eu não queria que você brigasse comigo não, mas assim, tão rápido, quando eu separei um outro vídeo, que era onde o cara jogava esse. É só pra galera rir um pouquinho, tem que segurar o pessoal até o final do painel. Eu separei um logo em seguida agora aqui, tá com o pessoal da mesa ali. Vamos lá, internautas de todo o Brasil, no que se refere à questão de vocês que acessaram o www.dilmapergunta.com.br. Você veio aqui, obviamente, atrás de responder as perguntas, acumular seus pontos e ganhar os seus prêmios. Você vai poder trocar seus pontos com várias coisas. iPad, milhares, restaurantes, diário em hotel, um monte de coisa legal. Mas antes de você fazer isso, você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Me pergunta, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Bom, pergunta. Tem que se cadastrar aqui no site. Você está vendo aqui do lado? Tem uma ficha de cadastro. Você vai preencher ela, é muito simples. Você vai colocar o seu nome. Não está escrito, o que está escrito aqui? O nome. O que você vai colocar ali? O tamanho do seu pau? Não. A profundidade da sua vagina? Não. Vai colocar o seu nome. Depois vai colocar o seu e-mail. Depois pode dizer, mentira. Vou colocar o quê? Coloca a mãe para ver se fica, cacete. Tem e-mail tá fazendo o quê? Na porra da internet. Quem que não tem e-mail? Né? Você coloca até qualquer e-mail que você está fazendo um Orkut. Né? Você tem Orkut aí, né? Você vê que depois que o seu login, né? Você coloca o seu nome do usuário, você pode fazer, eu sou ou então, Samir Bubuloso. Você pode colocar o que você quiser aqui no seu, coloca o seu apelido, né? Aí você coloca a sua senha, você vai colocar o que você quiser de senha, né? E logo depois o país onde você pode. Você é do Brasil, né? Como que é brasileiro, você é do Brasil. Você é mongol, você é da Mongólia, né? Você é bandido, você é do Rio de Janeiro. Aí você coloca o que você quiser lá. Depois você vai colocar o seu sexo. Não é quantas vezes você vai ser masculino, feminino ou trans. Tem que ser. Coloca lá também. E a data do seu nascimento, que é exato o seu nascimento, ela sempre vai coincidir com o dia do seu aniversário, só que no ano que você nasceu. É muito simples você saber a data do seu nascimento. Tá bem? Então é isso. Faz o cadastro, depois você vai ler os termos do site, da putaria toda. E se você concordar, você vai clicar aqui, cadastrar e jogar. Você já vai responder as perguntas e acumular os seus pontos. Tá bom? Faça isso para você. Vamos ver qual é o primeiro prêmio que você vai trocar. Quem quiser 1 milhão de pontos vai poder trocar uma noite de amor. A ideia era ter assim o primeiro gap. Então assim, quando a gente trabalha com grana, igual por exemplo, esse tipo de conteúdo, o Flamengo, o time de futebol, essas coisas, por mais que o Flamengo seja o melhor time do Brasil e tudo, esse conteúdo não é tão educacional. Só que você tentar trabalhar direto com conteúdo educacional, assim como você vai direito, tudo, era muito difícil. Então a gente trazia a pessoa com outro objetivo e depois a gente fazia um processo de conteúdo colocando a gente. Mas no início isso aí deu pra gente aproximadamente uns 30 mil usuários. Pô, muito legal mesmo. Vocês já tiveram que lidar com o white label? Como é que foi essa questão? Ou como vocês lidam hoje também? No caso do Picanto, a gente estudou bastante antes de começar a empresa. A gente falou, vamos tentar arriscar o nosso bootstrap da empresa em alguma coisa viral. A gente não teve uma criatividade para fazer algo tão engraçado assim. Ou usar a rede social, ou usar o poder viral que tem das pessoas convidarem amigos para usar o aplicativo. E aí a gente achou melhor não tentar arriscar a empresa, ou arriscar a estratégia da empresa em alguma coisa que dependesse de uma sorte ou alguma coisa que bombasse. Então, quando a gente começou a Picanto lá atrás, a gente falou uma coisa que a gente era muito bom, era em SEO, né, o time fundador. Então o que a gente começou a fazer foi tentar montar um site que em termos de SEO fosse muito bom e o objetivo principal seria pegar esse usuário que entrou como SEO e transformar ele em um download de aplicativo. Né? E a gente foi isso daí durante quase 2 anos e meio só para converter. Eu acho que até quando a gente começar
inicial que a gente fez foi lançar primeiro um site muito forte em SEO e converter esse cara em downloads. Legal. E André, assim, a gente, enfim, por um tempo trabalhou junto no Buscapé, você sempre foi o cara que tinha a maior quantidade de downloads, né? São por quantos downloads você já tem? A gente já está com 1 milhão e 200. Então, download pra caramba. Praticamente tudo orgânico, né? Quase sem investimento. E como é que vocês chegaram nesse ponto, assim, entre... Então, pra gente, na verdade, essa questão de conseguir os primeiros downloads foi até um pouco mais fácil. A gente ganhou, logo que a gente ganhou o desafio de chegar a 0 milhão, a gente teve uma visibilidade muito grande. Então, a gente chegou a ser capa da XMPME, a gente ganhou muita release em diversas mídias e a gente começou a coletar esses e-mails, essas pessoas. A gente já tinha um aplicativo Android, mas ainda era muito aplicativo, muito básico, muito teste. As pessoas começavam, poxa, eu tenho para Android, mesmo que seja básico, cadê o aplicativo para iOS? E não estava sendo o nosso foco na divulgação, ou seja, a gente até estava num ponto que a gente nem queria divulgar muito, a gente não tinha o produto pronto, mas o apelo já estava muito forte, muito grande. E quando a gente lançou em 2012, no fevereiro, março de 2012, que a gente divulgou o aplicativo iOS, a gente já conhecia as estratégias, né, de divulgação, de ranqueamento da Store, e basicamente a estratégia foi divulgar o máximo possível num curto espaço de tempo. Então, se você consegue, então até hoje a gente segue essa estratégia. Se a gente tem que fazer alguma divulgação, principalmente em stores, a gente procura concentrar. Geralmente na Apple Store, em um dia, em 24 horas, se você tem um volume muito grande de downloads, um envio muito grande, você está muito bem posicionado. No Android é um pouquinho diferente. Geralmente, se você divulga muito em 7, você tem que divulgar um pouquinho mais, em 7 dias aproximadamente. Então, no iOS, como a gente já tinha coletado um volume grande de e-mails, de pessoas que estavam querendo conhecer, e também até de repórteres que queriam saber quando que a gente ia divulgar o produto, a gente concentrou logo na data de divulgação. Quando a gente o aplicativo entrou na Store, imediatamente a gente já conseguiu 1.000, 2.000 downloads, 3.000 downloads, e isso acabou gerando uma relevância muito grande. Logo em seguida, a própria Store destacou a gente na loja. Então foi assim, no primeiro mês, em 2 meses, a gente já tinha praticamente 100.000 downloads. Então não foi tão difícil do nosso lado. O difícil foi depois gerar engajamento, continuar crescendo. Aí é outra história, mas esse primeiro passo foi mais de concentrar e estar adquirindo, fazer essa preparação antes do lançamento. Legal. Então, White Label e Zona Total, SEO e Business Development ali com muito PR e tudo mais, né? Como é que vocês fizeram na Zona Imóvel no começo? Bom, a gente é meio dinossauro lá, a gente é na época do Singer. Eu lembro, eu trabalhei numa empresa para muita ouve história antes de existir iPhone. Exatamente, e no Singer não tinha nada, então quem tinha alguma coisa era rei. A gente já começou com um pouco de. Quanto tempo tem a Zona Imóvel? Nós estamos com. Vamos fazer 3 anos. Legal. Quando a gente foi para o Android, a gente já tinha mais ou menos aí uns 20, 30 mil usuários de Singer. A gente trouxe uma galera do Singer no Android e ajudou. A gente percebe nas lojas de aplicativos, ele funciona meio com uma força gravitacional. Quanto mais massa você tem, mais corpos você atrai. Mais corpos você atrai, mais massa você tem e assim vai. A gente não conta downloads, a gente perde, mas entre o download e o registro, a gente perde mais ou menos 20% aí, de um atrito aí, né? Acho que todo mundo pega. A gente tem registradas 6,9 milhões de famílias hoje, uma família de 1 até 5 aparelhos, 1 até 5 usuários. Só que a gente cresceu muito no avesso, a gente cresceu fora do Brasil primeiro. Desses quase 7 milhões, 3% só vem do Brasil. E só 3% dos seus usuários são brasileiros? Só 3%. Meu Deus. Onde você está? São seus pais? Seus top 5 aí? Nosso maior mercado é Estados Unidos, 35%. Depois vem Europa com 30%. E aí vem a Ásia com 25%. Mas o primeiro mercado que a gente estourou foi na Ásia. Foi da Ásia que a gente conseguiu a massa para ter a atração gravitacional nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram no jogo, eles mudam o jogo, eles estão no ponto do mercado. Então a gente precisa de fora para dentro. E hoje a gente tem 3%, a gente luta para não achatar os 9%, porque
pessoalmente eu acho uma vergonha esse 3% no meu país. Mas tudo bem. Entendi. E assim, a gente, acho que esse é o visual dos usuários, de engajar os usuários, né? Quer dizer, você baixa, tem um monte de gente que faz o download, ele faz o registro, ele começa a usar, ele joga uma vez, para você reter esses caras, né? Pelo menos no nosso caso, a gente funciona com aquela lei de Pareto lá, né? Que a gente tem hoje, são 150 mil clientes e 80% dos nossos clientes trazem 20% da receita da empresa. Eu tenho uma quantidade pequena de clientes que pagam boa parte da conta. Como que vocês hoje garantem que o cara que baixou o aplicativo vai continuar usando? E-mail, push notification, quais são as ações, o que dá certo, o que não dá certo? Enfim, você que estava falando isso, né, André? Vamos começar com você. Basicamente, eu vejo de 3 formas, né? Como que a gente começou a tratar desse tema? Esse é só uma coisa, quando o André estiver falando, se vocês quiserem interromper ele também, por favor, interrompa, tá? Não é que a gente vai falar um canal, vamos bater papo, tá, gente? Eu vejo assim, você tem que buscar ter um bom produto, essa é a premissa. Para você buscar desenvolver um bom produto, eu vejo de 3 formas que você tem que estar atento. São as métricas, são os testes e são os feedbacks. Trabalhar com esses 3 pilares. E indo na linha de métricas, eu acho que o pessoal já falou bastante, tem a métrica do ar, a métrica dos piratas, enfim. E uma das coisas que eles falaram, que foi comentado inclusive nos painéis, foi a questão da retenção, né? Ou seja, olhe para a retenção em primeiro lugar, porque a partir disso você vai conseguir adquirir mais receita e aquisição. E a gente também enxerga dessa forma. Só que não é como você medir e como você trabalhar com a retenção. No meu carrinho a gente descobriu o cohort, né? Para quem não sabe, o cohort é um modelo estatístico que basicamente analisa safras de usuários. Então, por exemplo, a gente analisa o comportamento do usuário que fez download no mês de janeiro ou no mês de fevereiro. E a gente começa a enxergar o comportamento dele ao longo dos meses. E esse tipo de métrica, ele é importante porque, primeiro, você consegue ver que a cada versão do produto que você está lançando uma versão que a longo prazo retém mais usuários. Você consegue fazer teste, lançar 2 versões e saber que o seu produto pode até ter piorado nos primeiros dias, mas a longo prazo ele melhorou. E a outra questão que é bem interessante, eu imagino um cohort em que você sabe, obviamente, na primeira semana você tem 100% ali de atividade, na segunda você tem 50%, na terceira você tem 20%. Se você observar que nos primeiros dias você já teve uma melhoria, a probabilidade desse teu produto ter melhorado para a segunda semana até para o segundo mês é muito alta. Então você não precisa esperar tanto tempo para você observar essa mudança no começo. Então, assim, retenção em primeiro lugar e trabalhar muito com métricas de cohort. Segundo ponto, a questão de testes, né? Então, a gente faz testes direto. Toda semana a gente lança aplicativo com 3, 4 testes e medindo, enfim, eu posso dar alguns exemplos de testes que a gente fez. E por último, a questão de feedback, né? Então, tem feedback desde, óbvio, eu acho que todo mundo recebe muito e-mail e feedback nos reviews, a gente recebia bastante. Mas a coisa mudou bastante, a empatia que a gente gerou com o usuário, quando a gente passou a ligar. A gente mandou para todos os usuários os e-mails, olha, se a gente está querendo estudar um pouquinho melhor e melhorar o aplicativo, a gente queria conversar com você, me dá seu e-mail. E uma boa parte dos usuários não se importava e mandava por telefone. E aí eu pegava e ligava. E isso muda muito, você conversar com o seu usuário, você chamar o seu... Era até engraçado, a gente chegou até a mandar um volta para onde a gente está no nosso escritório, a gente mandou alguns push notification para alguns usuários e alguns e-mails para pessoas que estavam próximas ao nosso usuário. Olha, a gente está no endereço tal, a gente gostaria que você viesse para conversar com o pessoal. Poxa vida, coincidência, eu moro aqui perto. Pô, claro que você mora aqui perto, a gente mandou justamente porque a gente sabia que você estava aqui próximo.
E eles, assim, são super atenciosos, então faz muita diferença você criar essa empatia com o usuário. E aí a gente até conheceu uma ferramenta, quem até indicou foi o Daniel, do User Testing, não sei se vocês já ouviram falar, que basicamente você consegue gravar a utilização do seu usuário, um vídeo, então está lá uma pessoa utilizando o seu produto e ele te envia, sei lá, 15, 20 minutos dessa utilização. Então muda bastante a sua perspectiva. Então acho que na minha visão o desafio é focar nesses 3 aspectos: métricas, testes e feedback. Cara, André, é engraçado, beleza. É engraçado que você nem combinou e você falou exatamente a mesma coisa que a gente faz no Quecanto. No começo do Quecanto, a única métrica que a gente tinha era download. Cara, passou, depois que a gente foi feature, começou esse negócio de download, a gente começou a analisar cohort, exatamente o que você falou, a gente viu o quê? Que a maioria dos nossos usuários não se mantinham. Porque se é feature lá na loja, você ganha uma porrada de download, só que a maioria é de curioso que baixa para testar e fala, pô, beleza, fecha. E aconteceu exatamente a mesma coisa com isso. A gente contratou um cara de BI lá no Quecanto, que ele só fica fazendo análise de BI em relação a cohort, retenção, ativação e coisas do tipo. E hoje a gente está seguindo a mesma estratégia que você. A gente também fez uma campanha faz um mês e meio de mandar push para usuários ativos, push que o cara abriu o aplicativo uma vez e nunca mais abriu e ligou para esses caras. A gente mandou acho que de 200 pushes, esses 200, 30 pessoas responderam, passaram o telefone, eu e o Fernando, o outro sócio, ligou, porque eu acho que falta de um dos fundadores ligar para o nosso fundador. O cara fala, pô, legal, o cara tá me ligando, então puta no feedback legal. E hoje toda decisão que a gente toma em relação à app não é mais aumento de download, mas sim aumento de usuários ativos, de retenção. Isso é uma coisa bem rápida para deixar o pessoal falar. Uma das maiores insights que a gente teve fazendo isso no começo, o Quecanto, quando você abre o aplicativo, ele mostrava uma lista de lugares por perto. A gente falou, pô, isso é legal, porque o cara quando abre o aplicativo, ele vai e já entende qual que é a pegada. A gente percebeu que esse tipo de experiência não mostra o valor do aplicativo para toda a população, por isso que a nossa instalação era relativamente alta. Quando a gente mudou a home do aplicativo, a primeira vez que o usuário abre, um guia da cidade onde ele escolhe, eu quero ver o por perto, ou quero ver o melhor da cidade, ou quero ver uma recomendação, o nosso aumento de cohort, ou seja, essas pessoas que não tiveram o aplicativo instalado, aumentou acho que 15% do que a gente tinha antes. Isso foi baseado exatamente nesse mesmo processo que você fez no meu caminho. Muito legal. Eu acho que isso também tem a ver com a história de vários VCs lá no Vale que falam que é interessante para a sua empresa você do things that don't scale. Quer dizer, você não vai ligar para 1 milhão de usuários, né? Senão você não dorme, com seus 7 milhões e tal. Mas você pelo menos entrar em contato com 20, 30 usuários, ter uma conversa longa, de repente você começa a perceber padrões repetidos de feedbacks, né? E eu tem até uma coisa invisível que é uma sensação gratificante, né, de fazer isso. E antes eu lembrei de uma coisa só que você fez para conseguir vários reviews, né? Como é aquela história de conseguir a otimização do search dentro da App Store tem a ver com a quantidade de reviews. Sim. Essa história de do things that don't scale, o André também tem uma história curiosa disso, né? Que envolve o chocolate.